Então, para a gente poder começar essas provocações, né, eu vou chamar a doutora Frida. A doutora Frida, ela é graduada em medicina pela PUC de São Paulo, especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, mestrado e doutorado em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atuou como professora da Universidade de 9 de Julho e professora afiliada da Unifesp. Tem vasta experiência na condução de estudos clínicos e elaboração de materiais educacionais para o setor privado. Atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Vai trazer aqui a nossa primeira provocação, doutora Frida. Há mudança nos últimos anos em relação à prevalência de doença renal crônica e incidência em pessoas com outras CCNTs? Por favor. É, boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite para participar do fórum. Queria saber só se a visualização do slide está ok? Sim, Sim. Bom, então assim, eu vou tentar falar em 5 minutos, tá bom? Mas em geral é mais difícil. O que que acontece? Quando a gente pensa em doença renal crônica, se mudou, se não mudou, a gente vai inevitavelmente pensar nas condições que coincidem ou estão associadas a essa doença. Rapidamente, a prevalência da doença renal crônica, ela gira em torno de 10,5% a 14% na população geral, e nos indivíduos de alto risco, como hipertensos, diabéticos, obesos, portadores de outras condições, ela pode chegar até a 36%. Surpreendentemente, a estimativa mais recente mostra que existem 800 milhões de pessoas no mundo com doença renal crônica, e aí não é só doença renal crônica estágio 3 ou pior, mas os estágios mais precoces. E a mortalidade global, ela aumentou 41% nesse período de 90 a 2017. E por que que isso está acontecendo? Mudou alguma coisa nesse cenário? Mudou e mudou muito para pior. Como a gente pode ver aqui, a doença renal crônica era a causa de morte em 1990, a 36ª na lista de causas, na listagem de importância e frequência. Em 2016, caiu para 13º lugar. E a estimativa mais difícil da gente encarar é que continuando as coisas como estão, quer dizer, as condições que coincidem, né, e que se associam a essa doença, ela deverá ser a quinta causa de morte em 2040. Então, houve alguma mudança? Houve. Em princípio, houve uma mudança para pior. Ela vai ser uma das principais causas de morte, junto com outras condições que nós habitualmente conhecemos. Das condições que estão mais vinculadas e que a gente fala mais o tempo inteiro, sem dúvida, a hipertensão e o diabetes mellitus são as mais frequentemente associadas. A hipertensão, porque a gente sabe que existe uma relação de causa e efeito. Quanto mais hipertenso, não controlado, não diagnosticado, não tratado adequadamente, maior a chance dele comprometer o funcionamento renal. E, por outro lado, indivíduos que têm doença renal que não hipertensão, não é? Num primeiro momento, eles vão desenvolver hipertensão com a piora gradual da doença renal. E aqui é só para exemplificar por que que houve essa piora substancial no número, na estimativa de indivíduos com doença renal crônica. Porque a hipertensão arterial, o número de indivíduos com hipertensão dobrou nesse período, de 650 milhões para uma estimativa de 1,3 bilhão de pessoas com hipertensão. E o diabetes não está longe desse cenário. Como a gente pode ver aqui, eu não consigo mostrar para vocês, pontuar, né, usar o pointer aqui do computador, porque eu tive um probleminha imediatamente antes de começar o evento, mas nós tivemos um aumento de 88% de diagnóstico de diabetes, e aí a gente tem que pensar que é o diabético, que é o indivíduo pré-diabético, e 68% de 2009 a 2020. Se a gente utilizar esse período entre 90 e 2020,
isso foi mais de 200% de aumento. Portanto, há sim uma grande chance de aumentar o número de indivíduos que vão evoluir para a doença renal crônica e nem vão saber, porque, como a gente sabe, a doença renal crônica, nas suas fases mais precoces, também é assintomática e ela, junto com a hipertensão, também é denominada de assassina silenciosa. Não bastasse tudo isso, nós temos uma outra condição que merece ser avaliada, que é a obesidade. Eu peço desculpas que o slide está em inglês, mas também é uma situação em que há uma associação na prevalência da doença. Então, os indivíduos obesos cursam, em um quarto deles, com evolução para doença renal crônica, e os indivíduos com doença renal crônica, por sua vez, apresentam obesidade num percentual elevado. E se nós somarmos hipertensão, diabetes, que são as principais causas de doença renal crônica, a gente vai ter ainda um fator adicional de agravo, que é o aumento do peso, seja sobrepeso e principalmente a obesidade. Nesse gráfico aqui ao lado, a gente pode ver então que a incidência de doença renal por categoria de peso, ela é extremamente elevada. Eu queria, na verdade, pontuar, eu estou terminando já, com uma colocação que eu tenho considerado extremamente importante. O diabetes é reconhecido como um equivalente de doença coronariana há muito tempo, desde o início dos anos 90, por um trabalho do Hafner que ficou consagrado. Mas a doença renal crônica, ela também é um equivalente, ou existe uma linha que a consideram equivalente de doença renal, de doença coronariana, e esses trabalhos do Debella e do Tonelli mostram isso de forma muito clara. A incidência de infarto do miocárdio nos indivíduos com doença renal crônica, ela é superior até ao do diabetes, nesse estudo do Debella. E isso se perpetua quando você tem uma casuística muito grande, como o estudo do Tonelli, que é um estudo que foi feito no Canadá com mais de 1,2 milhão pessoas. Então, doença renal crônica, por que que eu estou provocando isso? Porque eu acho que sim, está na hora, ou já passou o momento, de ser incluída como uma condição crônica não transmissível, que merece uma avaliação muito rigorosa, um diagnóstico precoce e também uma intervenção muito favorável. E só para finalizar, eu queria mostrar para vocês que, além do risco de mortalidade nos indivíduos diabéticos com doença renal ser extremamente elevado, o que a gente tem que considerar é que a principal causa de morte nessa população é doença cardiovascular. E olha como há uma redução na expectativa de vida à medida que nós temos ou a doença renal crônica, ou o diabetes isoladamente, ou quando essas duas condições se associam. Há uma redução de 16 anos de vida. Então, houve uma piora, sim. Gradativamente, nós temos visto aí um acometimento maior, e o que é pior, a gente vai poder discutir isso ao longo desse evento. A conscientização dos médicos, dos pacientes e o não diagnóstico adequado dessa condição. Muito obrigada e desculpem se eu me estendi na minha fala. Foi perfeita, doutora Frida, imprescindível, todos esses dados trazidos.